Alô, alô, bom dia para você que já conhece o programa Turismo e Debate Brasil. Bom dia para você que não conhece. Para quem está vendo ao vivo, bom dia. Para quem vai ver depois, boa tarde. Para quem vai ver mais ainda depois, boa noite. E nós estamos aqui na ADH TV Brasil, a TV do turismo, da cultura, da música, do entretenimento e da notícia boa. Notícia boa está aqui no Vale do Paraíba. O meu estúdio a 300 quilômetros de São José dos Campos, e receber aqui alguém do Vale do Paraíba, e com muita satisfação hoje, nos honra com a presença a secretária. A gente vai ter falhas aqui de transmissões e você não vai cair. Caso caia, eu saia do ar, você vai continuar com a sua exposição, com o debate. Quero também esclarecer, Ruth, que aqui eu não sou jornalista, então eu vou levantar temas para que a gente faça o debate em cima dos temas, né? Eu sou um economista, um consultor organizacional, comunicação e marketing do turismo brasileiro há 23 anos. Então, Ruth Fernandes Zorneta, bom dia. Muito bom dia, agradeço a oportunidade aí de estar falando um pouquinho aí com vocês, né? E o que vocês quiserem estar perguntando, estou aqui à disposição para conversar, e um prazer, sempre um prazer. Está me ouvindo bem? Sim, te escuto bem. Está me ouvindo bem? Sim, te escuto bem. Ok. Eu bloqueei aqui, eu estou usando o celular, que ele funciona mais com a tecnologia mais atualizada do que com o computador, e bloqueei as ligações. Então eu coloco aqui como se estivesse voando, ligo o aviãozinho para ninguém perturbar aqui nas ligações, e, portanto, eu estou usando uma linha só, que é o Wi-Fi aqui do estúdio, e se cair é porque o Wi-Fi falhou. Então, não estou usando o meu 5G. Se eu abrir o 5G, a gente corre o risco de ser interrompido aqui. Então, Ruth, eu queria, inicialmente, começar com você, para a gente conhecer um pouco você. Né? Te conhecer primeiro, saber onde você nasceu, por onde você andou, saber um pouco aí da sua vida mesmo, como criança, como adolescente. A gente sempre começa por aí, porque nos interessa muito, não o cargo necessariamente é importante, mas a pessoa que está aqui conosco no programa Turismo e Debate Brasil. Então, fala um pouco de você, onde você nasceu, por onde você andou. Seja bem-vinda novamente aqui na DH TV Brasil. Bom dia. Bom, eu nasci em Jacareí, aqui na cidade vizinha, né? Fui criada meio que em Jacareí, meio em São José, né? Meus pais, quando eu era pequena, trabalhavam no CTA, né? Minha mãe também se chama Ruth, meu pai se chama Zoroastro. Logo pequena, eles se separaram, né? Aí os dois trabalhavam no IPV. Aí minha mãe foi trabalhar na prefeitura de Jacareí. Ela casou-se novamente com outro militar, né? Na época ele era um major, que depois veio a ser um tenente-coronel e, no falecimento, coronel, né? Edson, que era um meteorologista que veio do Rio, né? Ele assumiu, a princípio, o IPV, depois ele assumiu o IAE, né? E, bom, eu sei que o assunto um pouco é o CTA, né? Passei a minha infância brincando muito naqueles parques do CTA, né? Especialmente, né, na casa do tio Ivan, né? Ivan Almeida. Brincava muito com a Ivana, brincava muito com o Paul, né? O Daniel e a Kitty já eram mais velhos, eles tinham 4 filhos, né? Tia Leda era a dona da cantina da escola do CTA, né? Então, imagina, ia para casa dela, tinha um monte de gostosura, né?
Então, nos intervalos aí das brincadeiras, a gente comia muito, mas brincávamos, e todos os serviços eu usava no CTA. Dentista, médico. Então, assim, minhas brincadeiras, minha inspiração, acho até tanto de estudo quanto de sentar atrás de uma mesa, começou aí no CTA, né? Eu amava sentar na mesa do meu pai, né? Aí não é do meu pai, porque eu chamava o Edson de pai também, né? Eu quero entrar. Oi? Nós estamos com a intermitência. Eu vou liberar o meu 5G, porque eu estou com alternância grande aqui no Wi-Fi, e aí a gente corre o risco de fazerem ligação, e aí enquanto estiver desligando, se eu sair, você vai ficar no ar. Então eu quero, enquanto estou mexendo aqui para ajustar, trazer essa pauta do CTA, porque nós estamos aqui nesse momento, das circunstâncias que a gente está incentivando um debate de uma cidade tecnológica, uma cidade que tem a história do desenvolvimento tecnológico. Nós estamos aqui ouvindo hoje você como um agente pública municipal que atuou, morou numa cidade da história do desenvolvimento tecnológico. Então, eu queria dizer para você que eu acabei de fazer o convite no grupo para que você integre o grupo amigo do CTA. Você não estava no grupo, espero que você aceite. São mais de 7 mil integrantes no Brasil. Esse grupo foi criado há 14 anos atrás. Foi criado por Marcelo Alvim. Marcelo Alvim, que eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer, da família Alvim, do professor Gordiano, da dona Leda. Quando você falou em Leda, até pensei que seria a mãe. E nós criamos um grupo amigo do CTA para a gente saborear as memórias afetivas de quem viveu no CTA, pela ótica dos filhos. Então, meu pai, por exemplo, seu Nery, está com 92. Meu pai está com 92 anos, eu não sei a idade do Zoroastro, seu pai, que é um amigo, né? Eu gosto muito do Zoroastro, e ele já veio várias vezes aqui ao programa Turismo e Debate. Se ele estiver vendo o programa, um abraço para o Zoroastro. E pelos filhos, a gente teve, a partir de 2014, uma ação de valorização da história dos nossos pais, a valorização do desenvolvimento do CTA, da chegada do CTA, do ITA. Portanto, esse primeiro momento aqui da nossa conversa, ele passa. E eu fico feliz porque eu estava na dúvida se você havia ou não morado, se você havia ou não vivenciado o que você começou a narrar. Então, eu queria trazer você para mais detalhes dessa convivência com o CTA, o que você foi percebendo que era o CTA, de diferença do ITA e tudo mais, enquanto eu faço aqui o ajuste aqui no som, tá? Fique à vontade, pode abordar. Vivenciei muito, me lembro quando o hospital, o centro odontológico era só aquele pedacinho pequenininho ali ao lado que ainda ia se constituir ITA, né? E o elefante branco, né? E aí ficou pequeno, aí construíram um hospital grande, né? Um maiorzão lá no fundo, e a parte do dentista, mas eu usei aquele pequenininho ali na frente ainda, né? Muito. O clube também, né? Só tinha o clube dos oficiais, né? Aí eu lembro quando criou o clube dos sargentos, né? Eu frequentava ali o clube dos oficiais, mas claro que eu queria saber o que tinha no clube dos sargentos, né? Criança é um negócio de doido, né? Me lembro quando estavam ainda construindo o IAE, não tinha, né? Só tinha IPV. Então aquele fundão era uma mata só, né? Me lembro que você ia com o carro até um pedaço e dizia lá que era proibido, era só autorizado certas pessoas, né? Então, nossa, eu me lembro que eu me senti importante. Eu falava, nossa, só pessoas autorizadas podem seguir daqui para frente, né? Da base militar, né? E eu tinha o acesso, né? Então, eu achava muito legal.
Me lembro muito também que eu ia muito na casa do tio Komori, que também era um japonês, que a gente brincava muito na casa dele. Tinha um outro coronel que depois foi morar em Copacabana. Acho que daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Brincávamos muito, mas assim, especificamente que eu todos os dias, durante anos, eu frequentei, foi a casa do tio Ivan e da tia Leda. Todos os dias. Ali, ouvi os principais bandas de rock, ouvi Madonna, sabe? Aquela coisa de sentar na calçada, né? E a gente bater papo e amadurecer, né? De criança virar adolescente, né? Começar a pensar em projeto de vida, mas era muito gostoso. Brincar de esconde-esconde, né? Eu queria com esses dados que você está trazendo, relatar que as famílias foram chegando. Então, o CTA foi fundado em 1950, ou 52, ou 53. O ITA já havia começado no Rio de Janeiro. A turma que começou lá veio para São José dos Campos. E, pelo que você está narrando, você pegou muito o começo. Pegou coisas que muitos não pegaram. Dou exemplo, a família Neri está há 54 anos em São José dos Campos. Então, meu pai foi transferido da base aérea de Natal, nós somos potiguar, e eu sempre me apresento como um potiguar joseense, porque eu cheguei criança, então tem toda a memória afetiva das praias, das coisas lindas de Natal, e todo o desenvolvimento da minha formação e a convivência com São José dos Campos. E eu quero aproveitar esse momento para a gente começar a evoluir um pouco nos temas. Eu tenho uma frase que eu criei ao vivo aqui, mês passado, quando a gente começou a incentivar a participação de amigos do CTA, no contexto do turismo tecnológico que a gente vai abordar. E eu estava recebendo amigos aqui, todos profissionais, cada um a sua área de atuação atualmente, e eu quero repetir a frase que eu tenho usado. Quem viveu no CTA experimentou um aprendizado singular, único, e precisa ter gratidão pela oportunidade de conhecer o que é a comunidade, desenvolvimento tecnológico e a liberdade para ousar. Então, esse conjunto de coisas, mas a liberdade para ousar, tiveram nossos pais, cada um na sua área de atuação, e isso acabou impregnando a família, os filhos. E a gente, nos amigos do CTA, temos uma frase que diz assim: nós saímos do CTA, mas o CTA jamais saiu de nós. Então, todos que quando nós fazemos os grandes encontros, e fizemos 5 grandes encontros do CTA naquela área, perto da quadra de tênis, no bar do CTA, uma churrasqueira muito bacana que tem ali. Antes da pandemia foram 5 encontros, o primeiro em 2013, aí 2014, 15, 16, e vivemos momentos memoráveis. E tem cena de pessoas que não se viam há 30 anos, não se viu há 35 anos, mas estavam felizes pelo reencontro físico com o ambiente, memórias afetivas, o reencontro com as pessoas. Eu vi uma cena de uma pessoa chamada Eliana Barros, que eu não esqueço, que não era filha do Ivan Barros. Ela mora em São Paulo, e ela, ao encontrar uma amiga, foi uma cena linda. Assim como a cena do Oscar Florentino, o amigo Meganha, que a gente chama de Meganha, numa roda de conversa com a filha mais velha da família Turfoleto, e quando ela rememorou ali o encontro das mães, Dona Nena, irmã, filha do Oscar, do Écio Florentino, do Mário Florentino, da Terezinha Florentino, com a mãe dos Turfoletos, ela relembrou uma cena e o Oscar não aguentou e foi às lágrimas. Então, assim, esses momentos
eles serviram, e a gente vai retomar, se Deus quiser, esses grandes encontros, porque temos feito os encontros na padaria 9 de julho, que é um ponto de referência de muita gente que saiu do CTA e foi morar ali na Vila Diana, no entorno, e aí a gente marca encontros menores na padaria. Mas essa frase que eu trouxe, eu quero agora entrar numa pauta para conhecer a Secretaria de Educação e Cidadania. Então, eu peço no primeiro momento, aí até agora foi a Ruth, agora entra a Ruth, secretária de Educação e Cidadania de São José dos Campos. Eu gostaria que você inicialmente colocasse como está orientado, o que está sendo posto em prática na política pública de educação em São José dos Campos. Bom, antes de eu começar a falar da Secretaria de Educação, eu preciso lembrar de um fato, já que a gente estava falando de CTA, né? Que depois de adulto, antes de você ser secretário, você ocupar um cargo, você é professor. Eu cheguei a dar aula no CTA, dentro do Marioto. Eu cheguei a dar aula no Marioto, né? Nos anos 2000, né? Então, até tive um encontro na sexta-feira, foi premiação da UBMEP, encontrei com a diretora do Marioto, né? Com a dirigente, e falei para ela, olha, eu fui sua professora. Lá atrás eu fui sua professora, né? Ela falou, nossa, que bacana, né? Saber que... Então, assim, a gente volta com carinho mesmo para fazer todas as esferas, né? Mesmo que docência, né? E agora vou contar, assim, que hoje a educação infantil aí, né? Já é a educação que parte dela, né? Quem administra, né? A Casimiro, né? E a gente está aí conversando com o brigadeiro, né? Para que a gente possa fazer uma parceria ainda maior aí para o ano que vem, né? Então, é uma das... Não deixa de ter aí o link sempre da nosso com o CTA, né? Mas a educação de São José é uma educação bem diferenciada, né? A gente busca aí não só resultados para os meninos, né? IDEB com uma qualidade maior, a gente está tentando recuperar ainda a perda, né? Na época da pandemia, a gente tem tido resultados aí satisfatórios pós-pandêmicos, né? Já estamos começando a recuperar, mas a gente também tem muito preocupação aí com o que a gente chama da certificação da educação 5.0, né? Então, São José hoje se preocupa não só em entregar o aluno com o currículo básico, né, previsto pelo MEC, mas também fazer com que ele se torne um cidadão com uma formação integral, né, socioemocional, que a gente possa apresentar o leque de atividades para ele, além das acadêmicas, né, esportiva, artística, de preparação aí pré-vestibular, para Olimpíadas, preparação de idiomas, né, e claro, para os meninos aí que têm alguma dificuldade, a gente tem o atendimento API e o AEE, né, que é o atendimento educacional especializado, e o psicopedagógico institucional, e a educação hoje também tem para os que têm altas habilidades, né, a gente não deixa passar, a gente tem hoje o projeto Decolar, né, o programa Decolar, que a gente vai desenvolver essas altas habilidades dos meninos. Eles são aí observados 2 anos, então os professores identificaram, a gente faz um trabalho aí no contraturno dele para poder fomentar com que isso seja desenvolvido. Então, assim, o nosso prefeito, né, a gente estava falando aí no começo, né, a gente brinca que ele é o prefeito da educação, né, ele faz questão de que a educação seja uma pauta muito presente sempre, ele está muito presente, né, e o investimento
faz com que nós sejamos referência hoje aí na região. Eu acho que o Hamilton está travado, eu vou continuar falando, né? Bom, acho que outro diferencial aí na Secretaria de Educação hoje, a gente tem, desde do pré-escolar, a gente tem educação empreendedora no currículo, né? Então ela não é opcional, né? Ela faz parte aí do conteúdo do dia a dia. Então, no pré-escolar, ela começa aí com a pedagogia dos sonhos, né? E ela vai percorrendo aí todo o ensino fundamental com a educação empreendedora. A gente tem uma parceria forte com o Sebrae, né? Hoje, o Sebrae até nos deu um dado no mês retrasado, dizendo que ele desconhece uma secretaria no país que trabalhe tão forte com a educação empreendedora e com um quantitativo tão grande de alunos, né? Hoje a rede está com quase 80 mil alunos, né? Sendo que quase 60 mil alunos passam pela educação empreendedora. Só não passa na primeiríssima idade ali, que é o 0 ao 3. Do pré-escolar até o 9º ano, eles têm o empreendedorismo ali na veia, no currículo. Secretária, eu estou fazendo um esforço grande nos últimos 10 anos para que São José dos Campos assuma a sua condição de capital do turismo tecnológico do Brasil. Isso passa por toda essa história do CTA, toda a história do ITA. Sempre cito aqui o brigadeiro Sérgio Xavier Ferola, que foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre essa necessidade de São José se reconhecer, de São José se apresentar como uma cidade berço do desenvolvimento tecnológico do Brasil. E nós não tivemos prefeitos anteriores a esse prefeito, Anderson Farias, com a compreensão do momento que a gente está vivendo. Nós tivemos o aeroporto de São José dos Campos privatizado em 2023. Isso foi uma resolução importante para o desenvolvimento, para a ligação de São José com o Brasil e com o mundo, uma vez que isso possibilitou uma gestão privada, um olhar privado, um olhar de business, de negócio, tanto para o aeroporto enquanto cargas, e aí recebe cargas do mundo inteiro com aviões monstruosos para atender as empresas do Vale do Paraíba, como a partir do dia 27 de março do ano passado, a volta dos voos para os passageiros, para os turistas. Eu fui convidado para fazer a cobertura, o lançamento do voo Galeão, Rio de Janeiro, São José dos Campos, dia 27 de março de 2024, e fui para o Rio. Inicialmente me procuraram porque estavam dizendo assim: olha, a Gol gostaria de ter uns influencers na inauguração do voo. Eu digo: olha, eu não sou influencer, eu não tenho uma rede de milhões, eu tenho uma rede de milhares. Eu faço um debate qualificado do turismo brasileiro. Além de mostrar o Brasil, eu debato o turismo com os 3 agentes: governo, empresas e a comunidade. Portanto, são mais de 2.000 edições do programa, edições como essa que a gente está tendo aqui, que é a Live Debate, e edições curtas de 5, 7, 8, 10 minutos, mostrando em loco o destino turístico. Portanto, a partir desse momento, eu conversei com o prefeito pela primeira vez sobre o tema no aeroporto do Galeão. Ele foi entrevistado por mim. O vice-governador Felício Ramute também abordei na questão daquele voo esse tema. O prefeito Anderson Farias nos concedeu 4 entrevistas. A primeira entrevista, talvez do ano, dia 2 ou 3, foi aqui no programa Turismo e Debate Brasil. E eu quero trazer esse tema porque você falar de turismo tecnológico no Brasil é você falar de educação. Tem um componente importante. Nós tivemos a inauguração do voo
São José dos Campos, Salvador, dia 2 de julho de 2024, a DH TV Brasil, a Milton Neves, também fez a cobertura e a divulgação desse voo. E, inicialmente, estavam com o olhar de São José dos Campos como uma passagem. Passagem para onde? Para Campo do Jordão, para o turismo religioso de Aparecida, de Cachoeira Paulista com a Canção Nova, de Guaratinguetá com Frei Galvão. E antes de inaugurar esse voo, eu fui para a Bahia e fiz uma mobilização com a BAB, Associação Brasileira de Agentes de Viagem, para dizer para eles se eles estavam a par do que estava para acontecer daqui a um mês e se eles conheciam São José dos Campos. E como eu atuo há 23 anos no debate do turismo, eu sei que o turismo educacional é praticado no Brasil inteiro e quem organiza isso são as agências e as operadoras de turismo do Brasil todo, que tem agências especializadas nisso, e vão às escolas, identificam as demandas e as aulas acontecem de física, de biologia, de história, em locais que tem turismo e, ao mesmo tempo, atende essa necessidade. Então, um turismo tecnológico, e eu disse para as agências, olha, eu estou trazendo para vocês turismo tecnológico. São José dos Campos não será uma passagem. São José dos Campos tem o que mostrar uma cidade exemplo, referência no Brasil, uma cidade que, a partir da chegada do CTA, a partir da chegada do ITA, passou a participar e a definir muita coisa do desenvolvimento tecnológico do nosso país. O MAB, ele é um memorial aeroespacial, é um museu que ele reproduz a síntese desse desenvolvimento tecnológico. E você tem lá os aviões, o protótipo do Bandeirante, que foram 3, um está no Parque Santo Dumont, o outro está dentro do MAB e o outro está no Rio de Janeiro. Então, é uma cidade diferenciada, é uma cidade que respira tecnologia, embora há muito que ser feito para a compreensão e integração da comunidade com o CTA e com essa história. Eu estou fazendo essa introdução longa, porque nós vamos começar a chegar com os alunos do Brasil inteiro para conhecer esse desenvolvimento tecnológico. Portanto, na minha percepção, importantíssimo que a Secretaria de Educação Municipal, a Secretaria de Educação do Estado compreendam esse cenário e mobilizem esses alunos de São José dos Campos para até se capacitarem como guia de turismo, ter um conhecimento básico da história do município. Então, eu queria indagar, nesse momento, com essa introdução, se a Secretaria de Educação Municipal, a Secretaria de Educação e Cidadania, estabeleceu com o CTA ou com o ITA algum convênio para essa finalidade. Para fechar, eu, quando cheguei em São José, fui aluno do Olímpio Catão. E, como aluno do Olímpio Catão, eu cheguei com 2 meses atrasado com relação, porque a transferência do meu pai se efetivou em abril, a mudança nossa foi em abril e o ano letivo começou em fevereiro. Então, nós chegamos com 2 meses de atraso e aí tivemos que todos, eu e mais 2 irmãos ali, estudar muito para pôr em dia a matéria. E aproximadamente com 2 meses ou 3 meses, houve um evento no CTA e um convite para que os alunos fossem voar no CTA. Então, houve alguns dias de voos e aí foi criado um critério dos melhores alunos. As classes, então, têm que identificar melhores alunos para essa situação. Eu lembro até que, como eu tenho uma história com essa coisa da aviação, eu fui identificado e aí queriam que eu abrisse mão. Eu falei, não, de maneira alguma eu vou abrir mão. Eu quero voar. Era um C-47, eu fui para o CTA. Então, isso não sai da minha memória, né? Eu acho muito importante. E eu queria voltar, então, a minha pergunta. O que há de proximidade da educação, do ensino municipal com o ITA e com o CTA? Bom, primeiro,
começando, né, que eu já tinha falado ali no início da entrevista, que a gente já tem a parceria e a gente deve assumir a partir do ano que vem a educação infantil aí, né, Casimiro de Abreu, né, para os meninos do ensino fundamental. A gente agradece até o CTA, eles oferecem um treinamento semanal para os meninos, que é um treinamento, assim, mostram todos os setores do CTA, né? Ensinam desde a importância do hino, do marchar, de tudo, né? E todos os setores apresentam, desde o que é ser um controlador de voo, né? O que é ser um pesquisador. Então, a gente tem essa parceria, essa proximidade. Mas nós também temos com o aeroporto, né? Então, agora, a questão de semanas atrás, tivemos aí com a Boeing, né? Estava fazendo aí um projeto muito bacana para os meninos, justamente incentivando aí as meninas e os meninos, mas focado um pouco mais nas meninas, né? Para elas estarem nas ciências, elas estarem no mundo da aviação e da tecnologia. Então, como você falou, nós aqui em São José dos Campos não podemos, né? Uma cidade que foi a primeira no Brasil a ser certificada como inteligente, resiliente, sustentável, que é tida como uma capital da aviação, né? A gente não tem como não ter parceria aí com o CTA, não ter parceria com o aeroporto, né? E não mostrar essas profissões e a importância delas, né? Então, a gente tem que mostrar o leque de opções para os nossos alunos, né? Embora a educação hoje atenda do 0, né? Até o 9º ano, a gente já prepara para que alguns deles, no nosso, o nome chama Prepara até, né? Já prepara para ir para o colégio da Embraer, né? E outros que são voltados aí, que já tem o foco, quero ser ITA no futuro, né? E tem outros de lançamento de foguete, o ITA tem outros projetos menores, né? Onde os nossos meninos, todos eles, os projetos abriu, os nossos meninos já estão se inscrevendo, estão linkados. Então, a comunicação é muito fluente aí entre a equipe do CTA e a nossa equipe aqui, do Centro de Inovação e Tecnologia Educacional, né? Porque a gente quer que todas as oportunidades que o CTA ofereça sejam aproveitadas aqui pelas nossas crianças. Temos que mostrar as profissões, temos para que eles tenham oportunidade de saber. Se a gente não mostra de pequeno, né? Quando é adolescente, vai falar, puxa vida, mas não sabia que para ser isso eu tinha que ter estudado aquilo. Então, a gente quer ser honesto com eles, dizer, olha, você quer ser isso? Tem que ser bom na matemática. Olha, você quer, vamos dizer, né? Quer ser aeromoça? Você tem que ser boa na comunicação, né? Tem que ser boa no português. Então, a gente, de pequenininho, mostra o leque de opções, não tem melhor, não tem pior, não tem, mas a gente mostra que tudo é possível. O sonho que eles quiserem é possível ser realizado, desde que tenha um acadêmico e um projeto de vida de pequeno. Eu quero trazer aqui testemunho. Em 2018 e 2019, eu estava coordenando um projeto grande de fortalecimento do turismo na Chapada Diamantina, na cidade de Lençóis. E eu presenciei, num determinado momento, eu fiz mais de 100 edições do programa Turismo em Debate Brasil, mostrando Lençóis para o Brasil, mostrando Chapada Diamantina. E é uma cidade, a Lençóis é uma cidade com 12 mil habitantes, com 5 mil leitos e um aeroporto com a pista de 2.080 metros. Então é uma coisa rara no meio da Bahia, no meio do sertão, entre o sertão e uma outra região. E num determinado dia, eu lembro até hoje, um sábado, eu estava percorrendo para pegar cenas ao vivo do fluxo da demanda turística e dos turistas, porque eu priorizo muito conversar com os turistas,
quando eu avisto uma quantidade enorme de alunos uniformizados no sábado à tarde, na frente de um museu, que é o museu de um escritor, que eu agora não vou lembrar o nome, nascido lá. E eles foram lá por conta do turismo educacional. Foram lá para aproveitar o lazer, conhecer todas as atrações turísticas possíveis e visitação ao museu. E eu chego lá com abordagem bem, digamos, de aproximação, pergunto quem são eles, pergunto quem é a liderança, quem é a professora, e começo a conversar com a professora, os alunos todos me cercaram, e eu disse assim, olha, eu quero parabenizar vocês estarem aqui fazendo uma aula de história, de cultura, de literatura, e eu quero convidar vocês para a gente gravar agora uma edição do programa Turismo e Debate Brasil. Foi aquele alvoroço à medida que eu comecei a tirar o equipamento, a professora consentiu, e os alunos ficaram todos muito entusiasmados, e eu comecei a cena conversando com eles, né, fazendo pergunta para eles, e eu pedi que ao final eles cantassem uma música que para eles era importante que fosse referência daquela memória afetiva, daquela circunstância ali. Foi uma coisa linda, porque eu peguei as crianças na faixa etária do ensino municipal, uma escola particular, mas crianças de 7, de 8, de 9, de 10, de 12 anos de idade, não tinham crianças maiores como adolescentes, né? Embora tenha esses cursos lá, ensino fundamental, médio e eu já me enrolo todo, naquela época era científico, era colegial, hoje é ensino médio, e eles ficaram tão encantados, tão mobilizados, levaram aquela memória, aquele registro, e eu fui convidado para ir ao colégio, que é distante de onde eu estava, 200 quilômetros, na comemoração do Dia da Independência da Bahia. Havia uma festividade que durava o dia inteiro, e eu fiquei encantado com a escola Sementes do Amanhã, na cidade de Ibicoara. E conversando com a diretora, eu falei de turismo tecnológico. Ela ficou entusiasmadíssima. Eu falei de São José dos Campos. E ela me disse, Hamilton, eu quero ir, eu quero levar o colégio, porque os meninos antes falavam muito em ser médico, engenheiro ou advogado, e eles falam muito de tecnologia. E eu tenho um sonho de fazer um aluno meu chegar ao ITA. Então, estou falando da Bahia, no meio da Bahia, no sertão, uma escola que poderia estar em São Paulo, pela metodologia, pelo conceito, pelo contexto, é uma escola padrão São Paulo, interior ou capital, com essa percepção. E quando eu estou incentivando esse turismo tecnológico na Bahia, inicialmente por conta dessas circunstâncias, e no Brasil, me veio muito a responsabilidade de trazê-la aqui, secretária municipal, os colegas que virão, né, e que esses alunos de São José tenham um mínimo de conhecimento como um guia mirim para até dar boas-vindas. A gente vai geralmente ao MAB, nós vamos ao PIT, Parque de Inovação Tecnológica, a Casa de Santos Dumont, né, ao Parque Santos Dumont. Então, assim, minha preocupação aí é como cidadão, mas como profissional, que nossos alunos saibam onde estão e valorizem o berço de onde estão e a cidade que estão, que é uma cidade diferencial. Eu não consigo ver pessoas reclamando de São José dos Campos. Quem reclama de São José não conhece o Brasil. Uma cidade com 730 mil habitantes, um orçamento de 4,3 bilhões, né? Eu perguntei ao prefeito, a última entrevista com relação ao orçamento, o orçamento da Secretaria da Fundação Cultural de 38 milhões, isso é raríssimo, uma Fundação Cultural Municipal com um orçamento de quase 40 milhões de anos. Eu sei que a senhora tem uma história na outra fundação, Fundas, então eu queria abrir em cima das minhas considerações para as suas considerações do contexto. Ok.
Vou contar só para você, já que a gente está falando aí de educação e está falando de museu, né? Para você ver como São José é diferente mesmo. Diferente de outras secretarias, a nossa secretaria aqui de educação, ela tem hoje 5 bibliotecas, as 5 bibliotecas públicas são aqui, fazem parte da nossa Secretaria de Educação, mas nós temos 2 museus. Você sabia disso? Muita gente não sabe, né? A gente tem o MIC, né? Que é o Museu Interativo de Ciências. Então, assim, nada deixa a desejar. Aquele que tem lá do lado do mercado municipal, lá de São Paulo, as mesmas, aliás, foi inspirado lá, né? Foi o nosso vice-governador Felício, na época, foi lá, namorou o museu de lá, né? E falou, não, eu quero um aqui em São José dos Campos, e quero que seja da educação. Então, nós temos o MIC, convido a todos, fica na Vila Industrial, entrada gratuita, né? E temos que a gente considera também, como museu, que fica dentro do Parque Santos Dumont, que é a Encantada, que é a Casa do Santos Dumont. É exatamente a réplica, né, da Casa de Santos Dumont. O pessoal foi daqui até o Rio, conhecer a Casa do Santos Dumont e fez igualzinho. Inclusive, conseguiu alguns objetos, algumas cartas foram doadas para cá, né? Então, alguns são réplicas, mas tem coisa lá original. Então, todo mundo está convidadíssimo. Conhecer Encantada, conhecer o MIC, né? A gente está na Cidade da Aviação, vale a pena, tudo é gratuito, né? Então, é o turismo, faz parte do turismo joseense, turismo educacional joseense, né? E agora, voltando ao assunto lá que você me perguntou, realmente eu fiquei da Fundação, né, da Fundação Hélio Augusto de Souza, muitos anos. Aliás, eu sou de carreira de lá, né? Quem não sabe, sou de carreira de lá, estou lá concursada, né? Há 20, acho que já faz uns 27, 28 anos, perdi até a conta, mais ou menos isso. Olha, para você ter, sou quase patrimônio, né? Quase que eu tenho uma plaquinha de patrimônio. E nesses últimos anos, eu estava à frente da escola técnica. Então, eu tive também o prazer aí de participar aí quando foi restaurado o Bandeirantes, né? A gente tinha ali os alunos, fomos convidados com os nossos alunos de mecânica de aeronaves, né, a participar da restauração do Bandeirantes. Meu pai, na época, estava junto com Helena, junto com os ex-Embraer, alguns CTAs que puderam estar norteando para que não saísse, né, da pintura original, cores, peças. Nós fizemos num hangar lá do CTA mesmo, né? O professor Luiz Fernando, que agora não está mais no CEPAS, né? Ele aposentou. Não sei se do CTA ele ainda continua, porque ele ficava no CTA e à noite ele dava aula, né? Nos ajudou a arrumar esse hangar lá para fazer a restauração do avião. Então, agradecer, mandar um abraço para o Luiz Fernando, se ele está nos ouvindo, tiver essa oportunidade, né? Teve lá à frente dessa restauração. O professor Gilmar também, né? Ele não era CTA, mas o Luiz Fernando era. Então, vários outros que faz parte mesmo, né? Não tem como não entrelaçar São José dos Campos aí, aeroporto, Embraer, CTA, né? A homenagem aí, que é o Parque Santos Dumont, que tem ali o avião, né? Que tem agora a Casa do Santos Dumont, de uns anos para cá, que foi inaugurada, Encantada, vale a pena, né? O Santos Dumont é muito importante para a nossa história aí da aviação. Então, quem não conhece a história do Santos Dumont, está lá, né? Toda a história dele, e até tem uma cabine de avião. Então, quem não teve oportunidade ainda de voar, entra na cabine do avião, senta, né? Então, assiste o videozinho lá. Eu acho que vale muito, muito a pena. Então, somos nós aqui, joseenses, que embora nascido em Jacareí, eu estou mais da metade da minha vida em São José, me considero como você, joseense, né? Constituí minha família aqui, moro aqui, né? A gente quer que São José entre nessa roda aí de formar bem
pessoas que vão ocupar todos esses cargos aí dos cientistas, dos pesquisadores, de todas as posições de inovação, de tecnologia, de primeiro mundo mesmo, que São José merece. Secretária, quero dizer que estou muito feliz aqui com a nossa entrevista, aliviado, e repetir algo que eu tenho dito e que eu disse ao prefeito 2 vezes já. São José coloca ovo igual a pata. Ninguém fica sabendo. A pata põe o ovo e a gente precisa começar, enquanto São José dos Campos, colocar ovo igual a galinha, cacarejar antes, durante e depois. Então se comunica mal, não valoriza todas as conquistas. Eu estou fazendo isso há 10 anos. Eu não admito que fale mal de São José dos Campos em qualquer lugar do Brasil. Eu faço um debate com qualquer pessoa. E quando a gente fala de São José dos Campos, muitos assim, já ouvi falar. Aí se entra a Embraer no meio, Embraer, onde tem Embraer. Então isso passa por essa dificuldade ou por essa carência de São José dos Campos não se valorizar, né, como deve, não ter orgulho da sua história. Isso começa com esses meninos de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, até os adolescentes, interagir dentro de casa, porque os pais e a mãe, às vezes muito distantes, não conhecem a história também. A comunidade de São José dos Campos já teve uma interação maior com o CTA, com a festa junina, que era tradicional, com uma festa das nações que a gente tinha lá, a colônia japonesa, a portuguesa, a italiana. Então, assim, isso passa por uma crítica minha aos comandantes do CTA, porque enquanto nós tivemos comandantes do CTA, aviadores e iteanos, né, havia uma compreensão melhor e aquilo não era uma base aérea. São José, o CTA nunca foi, desse CTA não pode se tornar uma base aérea. Né? O CTA, quando nós chegamos, e a família Nery chegou, me chamou demais a atenção. Nós que estávamos vindo da base aérea de Natal, uma base aérea histórica, fundamental, participação na Segunda Guerra Mundial, foi a maior base aérea dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, e que hoje tem um nome no museu que tem lá de Trampolim da Vitória, porque aquilo abreviou o fim da guerra na missão que teve. Mais de 20 mil aeronaves americanas foram para a Europa a partir daquela base. Então lá nós vivemos uma base aérea e a gente lá havia segregação. Eu falei outro dia aqui que havia o Papa Filha que levava os alunos da Vila Militar para a cidade, e era um ônibus muito grande, de 120 lugares, e havia uma segregação. O filho dos civis no fundo, o filho dos cabos um pouco mais na frente, o filho dos sargentos um pouco mais na frente, dos suboficiais na frente, e os oficiais, crianças, todas lá em cima. Então havia uma segregação que o CTA nunca teve. O CTA sempre teve a mesma piscina, a mesma área de lazer, as mesmas festas, isso implementado pelo brigadeiro Paulo Vitor, que é uma figura importantíssima na história de todo o desenvolvimento tecnológico, assim como Osiris Silva, né, o brigadeiro Vale, né, o brigadeiro Ferrol, o brigadeiro Piva. Então eu estou feliz aqui, porque eu estou conseguindo aqui ter um diálogo, compreender que existem ações de integração, de proximidade, tá? Mas elas precisam ser intensificadas na minha maneira de ver, porque na medida que esses meninos comecem a falar em casa, eles vão começar a mobilizar os pais para ter curiosidade de ir ao MAB, né, para ir à Casa de Santos Dumont. Eu tentei filmar a Casa de Santos Dumont o ano passado, não consegui, porque a minha presença era final de semana, e aí havia uma funcionalidade durante a semana. Então eu quero que a senhora colocar aqui que é necessário repensar essa funcionalidade, porque ela não se presta apenas à comunidade de São José, ela vai interessar a comunidade como um todo. Então, no final de semana,
é um momento oportuno para ter esse espaço aberto, esse espaço funcionando pelo menos um período, né? Porque ele é muito importante. E assim como o MAB, ele faz uma síntese. Então, nós estamos aqui batendo recorde, estamos a 50 minutos ao vivo, né? O tempo passa rápido, nós não vamos conseguir aqui esgotar todas as pautas, subpautas que eu fiz, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz com a sua presença. Eu queria deixar aqui duas questões, primeiro as suas considerações finais, depois uma última pergunta que eu farei. Bom, eu quero agradecer imensamente a oportunidade da gente estar falando um pouquinho aqui, né? A minha pessoa não precisava nem falar, né? Foi muito gostoso estar lembrando, né? Essas lembranças de infância são muito boas, né? Assim como você falou que teve um encontro do CTA que eu não participei, mas me lembro quando adulta, né? Que eu encontrei com a Ivana e com o Paul. O Paul hoje trabalha na Petrobras, né? Tamanha emoção, né? De reencontrar os meus amigos de infância, né? Realmente causa essa nostalgia. A palavra é uma nostalgia, né? Mas a possibilidade de divulgar um pouco o trabalho que a gente tem feito aqui na Secretaria de Educação através da Prefeitura. Realmente, a Prefeitura investe muito em todas as pastas, né? A educação, que é a que eu posso falar com propriedade, é uma prioridade, sim, né? Todos os meses a gente recebe secretarias, se não do Estado de São Paulo, de outros estados, para conhecer o nosso modelo. Ninguém vai conhecer um modelo que é ruim, né? Então, quer dizer que a gente está no caminho certo, sim. A gente sabe que tem sempre o que melhorar, né? A gente reconhece, somos humanos, né? Mas tudo é muito pensado, muito planejado, a equipe aqui é muito preparada, o time é muito competente, faz pensando realmente nas nossas crianças, pensando nas famílias, na educação dos jovens e adultos, pensando nos adultos, né? Pensando que eles conheçam a São José dos Campos, conheçam São Francisco Xavier, que é o nosso patrimônio também, né? Então, fizemos aí até uma matéria, agradecer aqui a nossa Fernandinha, né, da comunicação, fez uma matéria muito bacana. Nosso pessoal do Educação de Jovens e Adultos foi fazer aí uma série de passeios lá em São Francisco, justamente para quem não conhecia, conhecer e explorar. Temos muitas riquezas lá, né? São José tem que explorar, sim, e tem que divulgar, concordo com você, a diversidade de recursos. Aquela casa do Olívio Gomes, gente, quem tem aquilo, né? Nosso parque da cidade, nossa cultura. É muito engraçado que, ao mesmo tempo que nós somos altamente tecnológicos, nós não perdemos a essência daquela cultura caipira popular, né? E não deixamos perder isso. Então, São José tem essa característica da valorização do seu povo, da sua essência, né? Mas não deixa de pensar no futuro, de ser visionário, né? Então, ele faz esse contraponto, esse contrassenso. Eu agradeço demais essa oportunidade de estar falando isso aqui. Obrigada, viu? Um abraço aí para todos que eu pude citar. Não fechamos ainda, tem mais aqui. Eu ia fazer uma última pergunta, que é como você se sentiu aqui nessa manhã do programa Turismo e Debate Brasil. Você já respondeu, foi uma satisfação recebê-la aqui. Eu convidei recentemente a ex-secretária de Esporte de São José dos Campos, amiga nossa do CTA, que integra a sua secretaria. Eu tenho uma dificuldade com a pronúncia do segundo nome dela, que eu não sei se é italiano ou se é espanhol, né? Me ajude aí. Ela está aí num departamento seu, e quero convidá-la numa outra edição para ela falar da gestão do esporte, essa integração que houve ou que não houve com essa estrutura do CTA e a atividade atual dela. Eu estarei fazendo outras edições,
com outros amigos do CTA, eu gostaria aqui de notificar a senhora que vou convidar. Risiera, fugiu o primeiro nome, pode vir. Kátia Rieira. Isso, exatamente, a Kátia, querida Kátia. Hoje da Diretoria de Esporte Educacional. Exato. Educação de tempo integral, a gente apresenta as modalidades esportivas para o menino. Então, o momento ele está, aquilo que eu falei, né? A gente forma um integral. O momento ele está na atividade acadêmica curricular, no outro período ele está em alguma modalidade esportiva que ele vai escolher. É ela que cuida desse departamento. Exatamente, a Kátia. E aí, no primeiro voo, aquele voo dia 27 de março, eu entrevistei o prefeito, o vice-governador, o vice-presidente da Gol, o secretário de turismo do estado de São Paulo, e peguei o voo e vim com eles. Nós tivemos uma satisfação enorme, que eu já sabia que o comandante do voo era um amigo nosso do CTA, era o comandante, o Lopes, conhecido como comandante Lopes, e foi meu colega no CTA e no tênis clube. Nós fomos sócio-atleta de judô e da seleção da cidade. E aí, de repente chega a Cátia num determinado momento do coquetel, né? E aí a gente voltou no tempo e fez uma comemoração de amigos do CTA. Tem uma foto muito bacana sobre isso. Então, assim, memórias afetivas. Nós saímos do CTA, mas o CTA jamais saiu de nós. Então, muito obrigado. Aqui, Hamilton Neri, programa Turismo e Debate Brasil, na ADH TV Brasil, a TV do turismo, da cultura, da música, do entretenimento e da notícia boa. Notícia boa dessa manhã foi fazer essa integração aqui no Vale do Paraíba, receber aqui essa excelente secretária de Educação e Cidadania de São José dos Campos, Ruth Fernandes Zorneta. Muito obrigado. Voltaremos oportunamente. Obrigada. Um abraço. Depois a gente volta. Vai.